Prezados alunos, satisfação em revê-los, né? Estamos aí em mais uma aula do nosso Direito Constitucional 1. Apenas aí para avisá-los, né, quem não percebeu, eu atualizei aí as faltas lá no nosso portal do aluno, tá? Então fiquem atentos aí. Infelizmente tem algumas pessoas que já estão reprovando por falta, né? Aí eu não sei dizer se são pessoas que cancelaram a matrícula, suspenderam, enfim, né? A gente está aí nesse momento bastante incerto, mas de qualquer maneira eu atualizei aí as faltas de vocês, tá? Então, até semana passada, né, o envio das questões semanais, elas são computadas aí para esse fim, né, esse fim de presença, e cada questão não respondida dentro do prazo somam-se aí 3 faltas, né? Então fiquem atentos aí, tem alguns que já estão aí beirando, né, o limite de faltas. Então é sempre bom ressaltá-los aí e deem uma olhadinha por lá. Tá? A gente encerra o primeiro bimestre, né, as faltas do primeiro bimestre, e a partir de agora, né, eventuais faltas que virão, a gente vai lançar no segundo bimestre, mas é só uma questão aí de sistema, porque na prática é a soma dos dois, não tem relevância aí, não tem prejuízo nem benefício para ninguém lançar no primeiro ou no segundo bimestre, mas a partir de agora é segundo bimestre. Bom, avançando nossa disciplina, a gente viu até semana passada os 5 remédios constitucionais, né? Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e ação popular. Hoje a gente avança com uma ação bastante peculiar, uma ação bastante aí, comum no nosso dia a dia, só que ela não é classificada como remédio constitucional. Tá? Então, o primeiro grande ponto que a gente tem que atentar é que essa ação que a gente vai falar de hoje, ela não é um remédio constitucional. Então, muita atenção aí para quem for fazer concurso ou prova da OAB. Mas ela é uma ação que tutela os direitos fundamentais. Né? Ela é uma ação que não está prevista no artigo 5º da Constituição, por isso ela não é um remédio constitucional, ela não é uma ação que qualquer pessoa possa ingressar, é uma ação que tem um rol de legitimados para ajuizar essa demanda, que é a ação civil pública. Tá? Então, a ação civil pública não é um remédio constitucional, mas ela é uma ação que tutela direitos e garantias fundamentais da coletividade. Né? Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre ela, sobre a ação civil pública. É uma ação que, via de regra, né, a gente é habituado a ver ações aí, principalmente do Ministério Público, né? Então, o Ministério Público é um dos legitimados a ingressarem com essa ação, e geralmente elas são ajuizadas, são colocadas aí no judiciário para tutelar um interesse maior, um interesse coletivo, né? Um interesse aí da sociedade. Então, é uma ação que possui um efeito, inclusive, bastante interessante. Ele possui efeito aí erga omnes, né? Ou seja, é uma ação que vai valer para todos. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Acompanhe aí nos slides, os slides sempre disponíveis no portal do aluno, né? Vocês já sabem, e a gente dá sequência aí, e ao longo da explicação a gente lança também aquela questão semanal para valer a presença e uma fração de nota, como vocês já estão habituados. Então vamos acompanhar aí na tela. Pública, que é essa que a gente vai falar ao longo do dia de hoje, ela tem uma particularidade, né? Ela tem um detalhe muito importante, que é a restrição ao número, né? Ou a possibilidade de qualquer pessoa ingressar com ela. A gente vai ver ao longo do curso do direito, e vocês já devem estar percebendo, algumas ações elas são aí colocadas como instrumentos de tutela de direitos, mas elas são ações que não são do alcance de todos, né? Elas são ações aí, via de regra, bastante peculiares, bastante específicas, e elas cabem para um rol de pessoas bastante restrito, né? Então nós temos um outro exemplo, além da ação civil pública, nós temos as ações diretas de inconstitucionalidade, que vocês ainda vão estudar. São ações aí que somente algumas pessoas podem ajuizar, né? Nós temos, de outro lado, por exemplo, a execução fiscal, é uma ação específica para a fazenda pública, nós temos a ação cautelar fiscal específica para a administração pública.
Então, vejam, dentro do direito, nem todas as ações que existem e que vocês ouvem falar, elas são passíveis aí de ajuizamento por qualquer um. Não, alguns tipos de demandas, alguns tipos de procedimentos são específicos aí de algum rol de ilegitimados. É o caso da ação civil pública. Né? Então, a ação civil pública, que não é um remédio constitucional, a ação civil pública é uma ação que protege e visa e resguardar direitos fundamentais das pessoas, né? A gente já vai ver um exemplo aqui, já antecipando a questão da relação de consumo, por exemplo, né? A defesa e a proteção ao meio ambiente, outro exemplo, né? Relações de trabalho, enfim, né? A ação civil pública ela se presta aí para tutelar qualquer ramo do direito, né? Ela não é específica de uma ordem, né, uma disciplina específica. Não, ela tutela qualquer direito, qualquer disciplina, mas de uma forma coletiva. Né? Então, ela não é uma ação movida pelo Ministério Público para uma pessoa. Né? Ela não é uma ação movida pela Defensoria Pública para um consumidor. Não, ela é uma ação que visa aí abranger o maior número possível de pessoas. Então, essa ação civil pública, a gente dá continuidade aí, avançando, né, no primeiro slide, trazendo aí esse contexto de que a ação civil pública ela não está aí como um remédio constitucional. Então, se vocês procurarem no artigo 5º, vocês não vão achar. Na verdade, a ação civil pública aparece aí na Constituição no artigo 129, inciso 3º. Em razão disso, não é um remédio constitucional, como aqui eu já venho ressaltando aí para vocês, porque, né, se cair num concurso, numa prova da OAB, vai estar errado. A ação civil pública não é um remédio constitucional, mas é uma ação que protege o direito fundamental, né? Uma tutela aí adequada, efetiva e tempestiva, no sentido de tutelar aí esses novos direitos. São os direitos difusos e coletivos. Né? Então, muita gente coloca aí a expressão novos direitos dentro daquela classificação, né, do José Afonso da Silva, desculpa, do Paulo Bonavides, né, de primeira, segunda e terceira geração. A ideia dessa tutela coletiva, essa tutela de proteger direitos mais amplos, mais abrangentes da sociedade, né, como o ecossistema, como as relações de trabalho, são os direitos de uma geração mais avançada, de uma geração mais atual, por isso os novos direitos. Mas isso não significa que ela não sirva para também tutelar ações na área da saúde, ações aí na área do patrimônio público, ações aí que protejam, né, direitos de primeira ou segunda geração. Né? Os novos direitos, os direitos de terceira geração, é o que, né, está mais em evidência, né? Ela é mais peculiar para a ação civil pública, especialmente pelos efeitos, mas ela protege também todos os outros, né, direitos fundamentais básicos aí. E essa ação civil pública ela tem aí uma disposição específica, uma lei específica que vai regulamentar a sua tramitação, a Lei 7.347, lá de 85, né? Então é a lei específica da ação civil pública, e sobre os direitos e sobre alguns alcances, né, a abrangência da ação civil pública, especificamente aí na relação de consumo, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, né, Lei 8.078 de 1990. Então, a ação civil pública tem uma lei, sim, própria para isso. É ela que vai ditar o rito e como funciona e os requisitos dessa ação civil pública. Aqui nesse terceiro slide, a gente avança aí, de certa maneira, trazendo e consolidando aquilo que eu falei na tela anterior. Né? Então, essa ação civil pública presta aí a tutela de várias situações dentro do direito material. Né? Então, ela abrange o direito na sua totalidade, administrativo, penal, direito do consumidor, do trabalho, do meio ambiente, relações de qualquer ordem, né? Relações de família, direito administrativo, enfim, é uma ação que tutela aí qualquer ramo do direito, ela não tem restrições, né, de ser aplicada, mas ela tem aí, do ponto de vista estrutural do direito, ela serve somente aí para tutela dos direitos individuais homogêneos,
os direitos difusos e os direitos coletivos. Né? A gente vai falar aí na sequência o que significa isso, o que é cada um deles, né? Mas vejam que não se admite uma ação particular, né? Uma ação para proteger uma única pessoa. Ela sempre vai trazer aí uma proteção a um direito difuso coletivo. A gente já vê a diferença em individuais homogêneos. Esses individuais homogêneos existe uma discussão na doutrina e até mesmo na jurisprudência de que os individuais homogêneos não seriam, né, passíveis aí de uma ação civil pública, mas de uma certa forma, como elas tutelam aí uma coletividade, um grupo de pessoas, a maioria da jurisprudência e aquela mais relevante tem sim aceito a tutela de direitos individuais homogêneos também. A gente já vê a diferença de cada um deles. Bom, e com relação aí à natureza do bem jurídico protegido, a gente, né, eu coloquei nesse slide um número limitado, né, um número aí apenas ilustrativo de situações, né, são apenas exemplos. Então, tutela basicamente aí qualquer ramo do direito, né, e eu menciono aí meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, ordem econômica, ordem urbanística, pessoas com deficiência, direitos imobiliários, investidores no mercado, infância, adolescência, idoso, enfim, ou qualquer outro. Né? Então é um âmbito aí bastante abrangente de aplicação. E aí essa questão, né, que a gente viu no slide anterior, sempre vai ter aí a tutela e a necessidade dessa ação civil pública proteger uma coletividade, né? Ela não é uma ação individual, mas essa coletividade dentro do direito, ela acaba sendo dividida em três grupos cuja definição está lá no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores vai ser realizada aí, né, além de individualmente, cada um pode reclamar o seu direito, mas de uma forma coletiva, vai ser exercida, e aí pela ação civil pública, da seguinte maneira. Né? E aí vem o parágrafo único, trazendo essa grande divisão do que é a defesa coletiva, o que é esse interesse coletivo a ser tutelado numa ação civil pública. Ele divide em três situações. Né? Primeiro, os interesses ou direitos difusos, né? São aí os transindividuais de natureza indivisível, você não consegue dividir quantas pessoas, né, existem naquele grupo. É um número indeterminado de pessoas, mas todas elas ligadas aí por um mesmo motivo, por um mesmo fato. Né? No próximo slide a gente já avança e já vê aí exemplos disso. O inciso segundo, né, os direitos coletivos, né, são aqueles também de natureza indivisível, cuja titularidade é um grupo, né, uma categoria, uma classe de pessoas ligadas entre si por uma relação jurídica, enquanto que no interesse difuso é uma circunstância de fato, aqui é uma relação jurídica. Né? Então, por exemplo, correntistas de um banco, né, enfim, investidores em determinada aplicação financeira, então está ligado aí por uma relação jurídica. E os individuais homogêneos, né, aqueles que decorrem aí de uma origem comum. Essa é a definição legal, é o artigo 81 do CDC, mas, né, para a gente entender melhor, eu busquei aqui esse gráfico, esse organograma que visa aí explicar para vocês de uma maneira um pouco mais ilustrada, né, qual é a diferença entre os três. Vamos começar aí pelo direito difuso. Né? Então, a primeira ideia do direito difuso é que é um interesse indivisível, você não consegue aí medir para uma única pessoa ou não, para um número indeterminado de pessoas. Então, é uma coletividade, é um grupo que você não consegue dizer se é 10, 15 ou 20. É um número importante ligados por um mesmo fato, né? Pessoas que são ligadas aí por um mesmo fato. Porque esses sujeitos não são determinados, né, ou são indeterminados. Vamos dar o exemplo aí a questão da segurança, né? Então vamos imaginar aí que um determinado bairro, um determinado região de um município
o policiamento não está sendo efetivo, né? O policiamento não está avançando, não se tem segurança pública. O Ministério Público resolve investigar e verifica que há uma certa negligência da polícia aí, militar ou civil, enfim, de atuar naquela região. O que é possível? Né? É possível ajuizar aí uma ação civil pública para que, né, haja essa providência aí de fornecer segurança pública. Quantas pessoas são atingidas por isso? Não se sabe. É uma região, né? É um bairro, é toda uma região de uma cidade. Então são sujeitos que você não sabe se é o João, se é a Maria, não, é todos eles. Você não sabe quantos são, mas todas elas estão unidas aí no mesmo fato, qual é a falta de segurança pública, né? Então todos aí vão ser abrangidos, né, e vão ser aí, estão sendo afetados por essa falta, né, de atuação aí, por exemplo, na segurança pública. O direito coletivo, ele tem aí também, né, essa ideia de que são interesses que não se possa dividir, mas eles têm a peculiaridade de serem vinculados, né, as pessoas aí elas são passíveis de determinação porque elas integram uma determinada classe, um determinado grupo. Quanto o direito difuso, você não consegue dizer quem está ali. No direito coletivo, se você avançar, né, por exemplo, se você pedir lá a relação de, vamos imaginar aí uma ação contra o INSS, né, uma ação contra a falta e quanto o descaso do INSS na concessão das aposentadorias. Você sabe dizer quem são esses aposentados, você consegue indicar aí, se você pedir uma relação, né, de todos os aposentados que estão com benefícios aí suspensos ou parados em razão dessa inoperância do INSS. Então, veja, são pessoas vinculadas aí a uma relação jurídica, né? Então, são sujeitos indeterminados, mas possíveis de determinação. E tem os exemplos, né, aí nesse slide, o sindicato, né, uma entidade de classe que represente, né, uma categoria profissional, o exemplo, o advogado, né, o OAB, então são sempre vinculados aí a um grupo, né, a alguma classe em razão de uma relação jurídica. E por último, os interesses individuais homogêneos, né? Esses sim são passíveis de divisão e as pessoas são determinadas, né? Então é aquela ideia, né? Vou imaginar que um avião venha a cair e venha a falecer aí 150 pessoas. A família, né, dessas 150 pessoas, elas são aí, e subsiste aí a possibilidade de elas pedirem uma indenização. Então, veja, você consegue dividir exatamente quantas pessoas são e qual é o direito de cada uma, né, individualmente. Inclusive, essas pessoas podem buscar o seu direito individualmente, né? Então, é quando uma única lesão atinge várias pessoas, né? Então, o exemplo da queda do avião, consumidores que adquiriram um veículo aí com peças defeituosas, também, né, todo aquele nicho de consumidores que foram atingidos. Então, você consegue dizer quem, qual é o direito de cada um, na extensão né, o dano de cada um é passível de mensuração, o que não é possível no direito difuso e coletivo. Então, esse quadrinho aqui resume bem, traz bem aí a diferença das três categorias, e essas três categorias são abrangidas pela ação civil pública. A terceira, ali, os interesses individuais homogêneos, há entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, minoritários, sim, e que não seria passível aí da ação civil pública, né? Porque essas pessoas elas têm que buscar aí o seu direito individual, elas têm, né, um vínculo, mas não é uma ação de proteção da coletividade, seria uma ação aí de cunho, né, individual em que cada um buscaria a sua indenização, a sua ação. Mas, né, a gente já encontra aí na jurisprudência majoritária o entendimento do Ministério Público, ele tem atuado sim nesse tipo de ação de categoria, né, de proteção também. Bom, avançando, né, e visto aí o âmbito de proteção,
Quem vai julgar essa ação? Né? Essa ação vai julgar aí, o artigo 2º da Lei 7347, ela traz essa disposição de que onde que o Ministério Público ou a Defensoria Pública vai ingressar com essa ação? Vai ingressar onde está acontecendo o dano, né? O local do dano. Então não é na sede do réu, não é na sede da empresa, não, é onde o dano está ocorrendo, né? Então, vamos imaginar que uma empresa ela tem a sede na capital, mas está realizando, né, ou está causando um dano ambiental no interior, né? Pode ser ajuizada lá no interior, né, desde que haja juízo competente aí. Óbvio, se envolver uma entidade da União, vai para a Justiça Federal, né? Então essa lógica de repartição de competências também, e o Código de Defesa do Consumidor, né, ele vai trazer aí também a possibilidade de que quando for uma situação de competência nacional, né, atingir aí um âmbito maior a lesão, né, vamos imaginar que a União ou, enfim, o governo federal esteja aplicando mal um dinheiro, esteja dilapidando algum patrimônio aí artístico, é uma situação de âmbito nacional, né? E aí você ingressa com essa ação aí na capital do estado, né? Se for estadual, ou no Distrito Federal, se for federal, né? Então, se o âmbito de dano, né? Se o dano que justifica a ação pública for de abrangência maior, né, ou de um estado, ou de um município, sempre vai para a comarca onde está o município. Mas de um estado inteiro vai para a capital, ou se é da União, se é do Brasil, vai para o Distrito Federal, para o juiz federal julgar isso lá em Brasília. Enfim, chegamos aí naquilo que eu venho dizendo sobre quem pode entrar com essa ação, né? Então, o polo ativo da ação, ou seja, né, quem ingressa com a ação, ele é um rol específico lá do artigo 5º da Lei 7347 de 85. Né? Então, não é qualquer um que pode entrar. E, basicamente, quem pode propor ação civil pública? Principalmente o Ministério Público. Né? O Ministério Público é aquele que, por excelência, tem se utilizado desse instrumento, né? Mas não é só ele. Nós temos a Defensoria Pública, a própria União, o Estado, o município e o Distrito Federal, as autarquias, né, empresa pública ou fundação, e as associações aí que estejam constituídas há pelo menos um ano, né, e tem aí como sua finalidade a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Né? Então, são esses os 5 cinco pessoas, né, os 5 grupos aí, 5 entidades autorizadas aí a propor essa ação civil pública. O detalhe é que o Ministério Público, quando ele não é parte, quando ele não é o autor dessa ação civil pública, ele sempre vai ser ouvido aí como curtus legis, né, como fiscal da lei. Então ele sempre vai opinar nessas ações quando ele não é o autor dessa ação. Bom, nesse momento, né, vamos fazer a questão aí semanal, aquela questão que deve ser respondida de forma individual, deve ser enviada para o meu e-mail, né, esse e-mail que aparece aí na tela, e tem que ser enviada sempre até a terça-feira da semana subsequente. Né? Nossas aulas seriam presenciais terça-feira, então a semana subsequente aí a gente está falando do dia 12 de maio. Então, essa questão que eu vou lançar agora, ela tem que ser enviada de forma individual para o meu e-mail até o dia 12 de maio para aquela situação, garantir a presença e uma fração de nota aí, como a gente já vem falando. Bom, e a pergunta, qual que é essa pergunta? Bom, a gente viu aí, né, que o Ministério Público ele tem se utilizado bastante dessa ação civil pública para tutelar aí seus direitos, enfim, essa proteção aí ao patrimônio, enfim, qualquer ramo do direito. Mas a minha pergunta tudo bem, o Ministério Público ele é titular, ele tem aí essa ação civil pública como instrumento de realização dos seus direitos. Mas a minha dúvida, e eu gostaria que vocês respondessem, até pegando um gancho, aquilo que já foi dito em outras aulas, por
o Ministério Público ele ingressa com a ação civil pública, mas e por que ele não usa e não se utiliza, por exemplo, de um mandado de segurança coletivo, que é uma outra ação aí coletiva que visa tutelar aí o direito de várias pessoas? Então essa é a minha pergunta, né? Se o Ministério Público ele poderia ingressar ao invés de uma ação civil pública com mandado de segurança coletivo, né? Já que ele tem como função institucional proteger uma coletividade. Então essa é a minha pergunta para vocês lançarem aí no meu e-mail até dia 12 de maio. Voltando aqui nos slides, né, nosso oitavo slide, a gente retorna para um dos assuntos, talvez, além da tutela coletiva, que a gente já mencionou, a gente avança para um outro grande ponto aí de controvérsia e de efeitos práticos aí da ação civil pública, o âmbito de abrangência da coisa julgada. Qual que é a lógica, né? A gente sabe que uma ação individual, uma ação que qualquer um de nós ingressa para conseguir alguma coisa, essa sentença, né, ou seja, a coisa julgada, né, aquela sentença não mais passível de recurso, ela faz os efeitos, né, e ela obriga aqueles que são partes, né, tanto o autor da ação tem aí o êxito, a possibilidade de executar contra o réu. Agora, numa ação coletiva, os efeitos dessa sentença ela é diferente. Ela acaba valendo para todos, né? Então, esse valer para todos tem aí um nome específico que o direito usa, que se chama erga omnes, né? Então, a sentença proferida numa ação civil pública vale para todos, ou seja, aquele que não é parte dessa ação, ele também se beneficia dela, né? Ou, no outro lado, se essa pessoa do Ministério Público entra com a ação e não tem êxito na ação civil pública, não impede que a pessoa ingresse com a sua ação individual, né? Então a ideia do erga omnes é só aproveitar quando a ação é favorável, né? Quando a sentença é favorável. Se ela é desfavorável, a pessoa ainda está autorizada a ingressar individualmente. Mas vejam que o artigo 16, ele fala, né, que a sentença será erga omnes, né, a coisa julgada, erga omnes, ou seja, vale para todos, mas aí traz um detalhe, né, bastante peculiar, nos limites da competência territorial do órgão prolator, né? Então vamos imaginar aí que quem está julgando essa ação é o TRF4, né, Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O Tribunal da Quarta Região, ele tem aí o âmbito de aplicação Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, uma ação civil pública movida nessa Justiça Federal, ela valeria aí somente para os estados da região sul, né? Então, e se for Justiça Estadual, o Tribunal de Justiça tem aí limite, né, de competência do estado. Então, só valeria para o estado. Então, essa questão aí de competência territorial do órgão prolator é a disposição expressa de lei, vale, ela é seguida, mas ela é muito criticada em vários aspectos, né? Então vamos dar um exemplo até concreto que eu vivenciei aí na minha experiência profissional. Quando eu era coordenador do Groupon, né, aquele site de vendas coletivas, a gente sofreu uma ação civil pública do Ministério Público do Rio Grande do Sul para que fosse proibida aí a comercialização pelo site de produtos odontológicos, né? Então, construiu uma tese aí que, inclusive, prevaleceu nessa ação civil pública, o Ministério Público teve êxito, que o Groupon não poderia comercializar aí tudo que é produto odontológico, de limpeza, de proteção, porque entendia que isso deveria somente ser prescrito por um dentista. Pois é, tudo bem. Só que essa ação civil pública foi julgada no estado do Rio Grande do Sul e somente lá, né, não se poderia comercializar esse produto. Então, o que, que acontece? O Groupon foi parametrizado para que quem acessasse aí a internet pelo estado do Rio Grande do Sul ou no momento da compra, né, no Rio Grande do Sul, essa compra era impedida aí de ser enviada para aquele estado, a compra não era finalizada em razão dessa ação civil pública.
quê, né? A gente utilizou dessa disposição, aquela decisão só valia para o Rio Grande do Sul. Então tem essa ideia, né, do limite da competência territorial do órgão prolator, muito embora aí muita gente critique, diga que não faz sentido aí você permitir uma lesão teoricamente, né, nos outros estados, enquanto que em um deles estaria protegido. Mas, de qualquer maneira, tem essa disposição expressa e ela é seguida. Bom, essa coisa julgada, efeito erga omnes, ela se divide aí em alguns conceitos, né, algumas ideias próprias aí, no seguinte sentido. Primeiro, que é segundo eventum probationis. O que vale e o que significa isso daí? Apenas uma ação civil pública ela só pode ser julgada e procedente, ou seja, alguém só pode ser condenado por uma ação civil pública se tiver provas suficientes para cognição aí para o juiz poder julgar naquele sentido. Mais ou menos, dando como analogia a ideia lá do direito criminal, que se não tiver provas, a pessoa tem que ser inocentada. Aqui também, né? Então essa somente pode ser julgado aí procedente uma ação civil pública quando tiver prova suficiente, né? Então a prova é um elemento importante aí para o Ministério Público nesse momento. Na falta de provas, o juiz deve julgar aquele ação civil pública improcedente, né, sem julgamento ou extinto sem julgamento de mérito, por falta aí de prova suficiente. Bom, além disso, né, essa tutela aí da ação civil pública, ela é ultra partes, no caso aí dos direitos coletivos, ou seja, aqueles que é possível determinar quem são os beneficiários, ou erga omnes, no caso dos direitos difusos, né, aqueles que você não consegue dizer qual é a pessoa beneficiada. E aí, no caso dos direitos individuais homogêneos, tem a extensão a segundo eventum litis, né, ou seja, essas pessoas, essas que estão aí individualizadas por aquela ação, elas podem e elas se beneficiam daquela decisão, e em caso da decisão for negativa, elas podem ingressar individualmente, né, individualmente aí, ou seja, né, só se aproveita se ganhar, se não ganhar, não se aproveita aí a ação civil pública impetrada por algum daquelas entidades que a gente falou logo atrás. Ah, professor, achei muito complicado esses nomes em latim. Bom, na verdade o latim ele é usado aí de forma bastante comum, né, bastante presente no direito, e aqui nós estamos vendo, e na verdade a gente está antecipando um assunto que vocês verão lá em processo civil, né, quando vocês chegarem na sentença, provavelmente vocês estudarão aí a questão da coisa julgada, e vocês vão ver que a coisa julgada, ou seja, aquela sentença que não é mais passível de recurso, ela pode variar, né? E existem aí âmbitos de aplicação diferentes, e esse âmbito de aplicação diferente envolve tanto na questão das pessoas que foram submetidas àquela sentença, quanto o alcance do conteúdo daquela matéria discutida, né? Qual é o limite, né? O assunto que vai ser utilizado. Nós temos os limites subjetivos, ou seja, quem são as pessoas abrangidas por aquela decisão, e nós temos os limites objetivos, ou seja, qual é o conteúdo, né? Qual é a matéria, quem, não é quem, mas o que vai ser aproveitado pelas pessoas, né? Qual é o dispositivo ali, qual é a decisão em si, né? A matéria que vai ser passível aí de ser cobrada ou executada. Veja, a ação civil pública, e no slide anterior a gente mencionou, né, que a ação civil pública ela tem um resultado tanto ultra partes quanto erga omnes, né? Então vejam, são as três ideias dos limites subjetivos da coisa julgada. Primeiro, o inter partes. O inter partes é a ação individual que cada um ingressa, né? Você entra com uma ação porque você quer dano moral porque teu nome foi colocado no Serasa. Você ganha, a indenização é só sua, ninguém mais se aproveita daquela sua indenização. Só vale para as partes, para você autor e para o banco réu. Agora, a ação civil pública não, ela não é inter partes, ela é ultra partes,
para os direitos coletivos ou erga omnes para os direitos difusos. O que significa ultra partes, né? Alcança, além das partes do processo, também os terceiros que estão ligados àquele grupo, àquela categoria que a gente mencionou. O erga omnes para todos aí que tenham participado ou não do processo, né? Então, erga omnes é maior do que ultra partes. Ultra partes vale para aquela categoria. Aqueles associados, para aqueles correntistas, para aqueles que estão, né, em uma determinada relação jurídica e foi afetado. Bom, então esses são as pessoas, né, quem se aproveita. Agora, o que se aproveita? Né, qual é o conteúdo? Qual é o limite desse conteúdo? Bom, a gente acabou de ver, né, que a ação civil pública ela tem aí o julgamento, né, segundo um evento probationis, qualquer categoria, ou seja, ela apenas será produzida quando houver esgotamento das provas, né, e ela só pode ter essa sentença procedente quando todas as provas estiverem evidentes. E para os direitos individuais homogêneos, ela é classificada como secundum eventum litis. O que é isso? É aquela que somente é produzida quando a demanda for julgada procedente, né? Ou seja, as pessoas só se aproveitam se for procedente. Se não for procedente ou for improcedente, cada um dessas pessoas, né, que estão sendo ali representadas, elas podem ingressar individualmente, né? E aí, a terceira categoria, mas que não se aplica para a ação civil pública, né, mas só para mencionar, o limite objetivo é contra, né? Então é aquela que se forma independente do resultado do processo ou da decisão judicial, né? Então pouco importa aí se é procedente ou improcedente, ela sempre será apta a produzir aí coisa julgada. Então essa terceira categoria, esse terceiro limite objetivo da coisa julgada, né? Então, para vocês terem aí uma noção e poderem visualizar uma ação civil pública, eu trouxe agora para vocês um exemplo, né, na prática, que também está disponível aí lá no portal AVA para vocês fazerem download. Vamos ver essa petição. Bom, aí está, né, uma petição inicial de ação civil pública, né? Então vejam, por que eu peguei essa ação civil pública? Primeiro porque ela é extremamente didática, ela é interessante também, o conteúdo, né? Mas também especificamente porque ela permite vocês verificarem na prática todos os conceitos aí que a gente mencionou, né? Então vejam, ação civil pública, aquilo que a gente falou, pode ser impetrada pela União, proposta pela União, desculpe. Então está aqui a Advocacia Geral da União. Nesse caso específico, né, a União ingressou aí contra as fabricantes de cigarros, né, e tabaco no Brasil, basicamente pedindo aí um ressarcimento, né, do custo que o Sistema Único de Saúde tem para o tratamento aí das pessoas com problemas decorrentes do cigarro. Então, vejam, tudo aquilo que a gente falou, quem é competente, legitimidade ativa, legitimidade passiva, apresentação, todos os fatos, vejo que tem até um sumário aqui para vocês poderem ver na prática, né, como essas ações civis públicas elas são interessantes. E vejo toda aquela questão de necessidade de ter provas, né? Então vejam que nexo causal epidemiológico, os danos materiais, morais, coletivos, liquidação e apuração, enfim, né? É uma ação aí que para quem não tiver muito o que fazer da vida, né, pode ler com calma. Ela tem 249 páginas, né? Então ela é bem extensa, bem bacana aí de ser verificada e traz um exemplo concreto para vocês de como funciona uma ação civil pública aí. Inclusive, né, esse procurador que fez essa ação tomou cuidado de fazer um resuminho aqui, né, como se fosse uma ementa, porque é aquilo, né, uma ação de 249 páginas não é uma ação simples e nem uma ação fácil de ler, né? Exige bastante aí do juiz. E aí vamos nos colocar no lugar do juiz, né? Imagina se ele receber aí toda semana umas 10 ações dessa daqui, ele vai ter que ler, né, 2.500 páginas aí por semana só de petição inicial, né? Então não se recomenda uma ação desse tamanho, mas
Óbvio, existem assuntos, existem complexidades que não podem ser resumidas aí em 10, 15 páginas. Aqui é um exemplo concreto disso. Então, é um exemplo aí para vocês terem, né, e verem na prática o que é uma ação civil pública, para não ficar só na teoria. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Agradeço aí a paciência, a compreensão. Espero, né, que não demore tanto para a gente voltar aí ter aula presencial, mas por enquanto nenhuma finalização ou possibilidade. Né? Então vamos dar sequência sempre aí pela videoaula e pela aula online. Então um abraço e até a próxima semana.